Olá, eu sou o Felipe Borges e vou apresentar o trabalho Eficiência das vacinas contra o SARS-CoV-2 na prevenção de desfechos graves em pacientes internados com síndrome respiratória aguda grave por Covid-19, de minha autoria, sob orientação da professora Letícia Martins Raposo. A pandemia de Covid-19 é uma emergência de saúde pública que tem afetado todo mundo desde 2019. O desenvolvimento de vacinas eficazes tem sido capaz de controlar a pandemia. Contudo, nenhuma das vacinas disponíveis são 100% eficazes, o que tem levado várias pessoas, mesmo vacinadas, a desenvolverem formas graves da doença, precisando de hospitalização ou até mesmo internação em TI e ventilação mecânica, em alguns casos até mesmo indo a óbito. Dessa forma, esse trabalho pretende avaliar qual é a eficácia das vacinas em prevenir desfechos graves naqueles pacientes que, mesmo imunizados, precisaram ser hospitalizados com a doença. Além disso, a gente vai determinar outros fatores de risco e de proteção para o desenvolvimento das formas graves da Covid-19. Para a realização desse trabalho, optamos por usar um banco de dados públicos do Sinam, já que a Covid-19 é uma doença de notificação compulsória aqui no Brasil. O banco de dados utilizado foi de Síndrome Respiratória Aguda Grave da Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde, de 2021. Os critérios de exclusão no estudo foram os casos de pessoas hospitalizadas com Covid-19, confirmados por PCR e com o desfecho, cura ou óbito, sendo informado na ficha de notificação. E foram excluídos da análise os casos de pacientes menores de 18 anos, bem como aquelas pessoas que só tomaram uma dose da vacina, ou que tomaram a segunda dose menos de 15 dias antes do início dos sintomas. Foi realizado um modelo de regressão logística, em que a variável resposta é se o paciente teve um desfecho grave. E aqui nós definimos o desfecho grave como sendo evolução para óbito, por qualquer causa, ou a necessidade de ventilação invasiva. As variáveis explicativas foram o sexo, a faixa etária, que nós dividimos entre 18 a 40 anos, 41 a 60, 61 a 80 e acima de 80 anos, a raça, dividida entre branca e não branca, o tempo após a imunização versus aqueles não imunizados, as comorbidades, que aqui foram analisados: cardiopatia, doença hematológica, doença hepática, asma, diabetes, doença neurológica, síndrome de Down, pneumopatias, imunodepressão, doença renal e obesidade. E os sintomas, e os primeiros sintomas na época da internação, que aqui são febre, dor de garganta, tosse, dispneia, desconforto respiratório, saturação de oxigênio menor que 95%, diarreia, vômito, dor abdominal, fadiga, perda do olfato e perda do paladar. Nós classificamos como imunizados nesse estudo todas aquelas pessoas que tomaram pelo menos 2 doses da vacina, sendo a segunda dose pelo menos 15 dias antes dos primeiros sintomas, independente se foi feito um esquema com a mesma vacina ou com vacinas diferentes. E não imunizados foram aquelas pessoas que não tomaram nenhuma dose da vacina contra a Covid-19. Como já falamos anteriormente, foram excluídos do estudo aquelas pessoas que tinham apenas uma dose ou que a segunda dose foi menos de 15 dias antes do início dos sintomas. A análise de dados foi feita primeiro uma análise bivariada, avaliando a relação entre a variável explicativa e a resposta por meio do π² de Pearson. E a gente só usou as variáveis explicativas que tinham um valor p menor do que 0,20. Dessa forma, as variáveis raça-cor, e a variável síndrome de Down foram excluídas da análise. Depois foi construído um modelo de regressão logística, e as variáveis explicativas foram selecionadas automaticamente pelo método Stepwise. Por fim, foi calculada a razão de chance e seus intervalos de confiança de 95%. Toda essa parte de análise de dados, bem como a limpeza do banco de dados e a análise exploratória, foram feitos usando o programa R de acesso livre. Então, os principais resultados encontrados nessa análise de regressão logística foram apresentados em uma tabela, que agora vou apresentar aqui, destacando os pontos principais. Primeira parte, falando sobre o sexo, a gente vê um risco ligeiramente maior de homens desenvolverem, ligeiramente maior, mais significativo, de homens desenvolverem a forma grave da Covid-19. Também fica aqui bem claro que a faixa etária é o principal fator de risco para desenvolvimento da forma grave,
sendo aquelas pessoas com mais de 80 anos quase 5 vezes mais provável de desenvolver uma forma grave da doença do que aquelas pessoas entre 18 e 40 anos. Fica bem claro também que quanto maior a idade, maior esse risco. Em relação aos sintomas, se destaca aqui os sintomas característicos da síndrome do desconforto respiratório, que são dispneia, o próprio desconforto respiratório em si, e a saturação de oxigênio menor do que 95%. Todos esses sintomas são preditores de um maior risco de desenvolver a forma grave da doença. Aqui, como eu já disse anteriormente, ou óbito ou necessidade de ventilação invasiva. Em relação às comorbidades, com exceção da asma, todas as comorbidades aumentaram o risco da pessoa desenvolver a forma grave da doença. Mas se destacaram aqui doença hepática, doença renal, obesidade e imunodepressão, como as principais fatores de risco entre as comorbidades. A asma pode parecer a princípio uma surpresa, ela aparecer como um fator de proteção, como tem mostrado aqui na tabela. Mas isso está em concordância com a literatura mundial, que também tem encontrado esse mesmo resultado em diferentes estudos com diferentes metodologias. O motivo que a asma é um fator de proteção para a Covid não está completamente esclarecido ainda. Tem hipótese de ser os remédios de uso contínuo, por exemplo, ou que esse fator de proteção esteja relacionado apenas a alguns determinados fenotipos da doença. Mas que ele tem sido considerado um fator de proteção, ou pelo menos não um fator de risco tão importante, isso daí já está sendo bem estabelecido na literatura mundial. E o principal resultado aqui que nós queremos analisar, que é a questão da imunização. A análise mostrou de forma bem clara que a imunização é um importante fator de proteção contra as formas graves da doença, mesmo naqueles pacientes que precisaram ser internados por Covid-19, que é o caso que está sendo analisado aqui. Então, o que apareceu um pouco de contraditório com a literatura mundial é o fato de que o modelo mostrou um aumento do fator de proteção com o passar do tempo, enquanto os ensaios clínicos e outros estudos demonstraram justamente o contrário, que quanto maior o tempo da última dose, menor é o fator de proteção que a vacina proporciona. Aqui tem alguns fatores de confundimento que podem explicar esse resultado contraditório. O primeiro é que no banco de dados de 2021 não existia a opção de declarar doses de reforço, e doses de reforço já haviam sido aplicadas no final do ano de 2021. Então, isso pode ter gerado algum viés no banco de dados, e esses pacientes que tomaram a primeira dose há muito tempo, há mais de 180 dias, já poderiam estar com a dose de reforço e não foi sinalizado no banco de dados. Outra coisa também seria o fato da gente estar analisando somente aqueles pacientes que foram hospitalizados. Ou seja, nos primeiros meses é esperado que a vacina seja mais eficaz, a gente vai ter menos gente sendo hospitalizada por Covid-19 nesse período de poucos dias após a vacina, o que pode ser um dos fatores que geraram essa contradição. Além disso, tem que lembrar aqui que nós estamos tratando de um modelo feito com base em dados secundários não randomizados, e por isso mesmo ele tem limitações inerentes que não podem ser evitadas. Mas, de toda forma, fica bem claro, bem evidente, o fator de proteção que a vacina proporciona para os imunizados. Então, com esse trabalho, a gente viu que as vacinas contra o SARS-CoV-2 são sim eficazes na prevenção de desfechos graves, mesmo naqueles pacientes que, após serem imunizados, pegaram a doença e precisaram ser internados com a doença. Então, ela não só previne de serem hospitalizados, como os estudos clínicos demonstraram, mas naqueles pacientes hospitalizados, ela foi sim eficaz em diminuir desfechos graves. Além disso, ficou aqui demonstrado que a idade foi o principal fator de risco para o desenvolvimento das formas graves da doença, seguido pela presença de comorbidades. A única exceção fica a asma, que se mostrou um fator de proteção em concordância com a literatura sobre o tema. O modelo de regressão também, apesar de ter parecido ser satisfatório, ele mostrou um aumento da eficiência da vacina com o tempo,
ao contrário do que foi encontrado em outros estudos, sendo provavelmente uma limitação do desenho do estudo ou do banco de dados utilizado. Então, as referências bibliográficas que nós utilizamos foram essas, e muito obrigado a todos.